Segunda, nesta segunda não terá apresentação da novela. Terça, o cheiro de traição e podridão moral que empesta os corredores do Grupo Amaral finalmente atingiu o ponto de ebulição, arrastando os envolvidos para um abismo de humilhação pública e acertos de contas violentos. As máscaras de veludo que cobriam as faces monstruosas de Zilá e Nayane estão esfarelando diante dos olhos de quem antes aceitava calado cada rasteira, transformando os bastidores da música sertaneja e do poder empresarial em um verdadeiro picadeiro de ofensas, dentes trincados e promessas de destruição mútua. Ninguém mais está a salvo. E o confronto que se desdobra agora vai arrancar a dignidade de quem achou que governaria esse império de mentiras para sempre sem pagar o preço de cada gota de sangue derramada pelo caminho. Com os olhos injetados de puro ódio, as veias do pescoço saltadas e as mãos trêmulas de humilhação, Alaurzinho invadiu o gabinete presidencial sem pedir licença, descarregando toda a sua fúria contra Zilá em um confronto violento e sem precedentes. O rapaz, que ainda engolia o seco da derrota corporativa, cuspiu cada palavra com um asco profundo, jogando na cara da megera os detalhes sórdidos do romance clandestino e nojento que ela mantém com Roney, aquela aliança torpe que foi flagrada entre lençóis de pura canalice. Zilá nem sequer piscou, mantendo aquela postura gélida e o queixo erguido de quem se julga intocável, devolvendo o olhar de desprezo do jovem com um sorriso sarcástico que só fez o sangue de Alaurzinho ferver ainda mais, a ponto de ele desferir um soco violento contra a mesa de Jacarandá, prometendo arrastar o nome da nova presidente na lama mais profunda da cidade se ela ousar cruzar o seu caminho novamente. A humilhação de ter sido passado para trás por uma mulher que se deita com o inimigo para alcançar o topo transformou o desespero de Alaurzinho em uma sede de vingança cega, um monólogo interno de pura destruição onde ele jurava para si mesmo que não descansaria até ver Zilá destronada, falida e implorando por clemência de joelhos no chão batido. Enquanto o barraco chacoalhava as estruturas da empresa, no casarão de João Raul a ficha do cantor sertanejo finalmente começou a cair de forma dolorosa e estarrecedora. Sozinho em seu escritório, encarando o teto com o peito subindo e descendo em uma respiração pesada e torturante, o mocinho ingênuo juntou as peças do quebra-cabeça macabro que se tornou sua vida amorosa e deduziu, com uma certeza que lhe rasgou a alma, que Nayane foi a mente perversa por trás do bilhete falso enviado para Grado Garcia em seu nome. O pensamento de que a influenciadora digital, a mulher que ele colocou dentro de sua casa acreditando ser sua doce Diana de infância, usa de artimanhas tão baixas e venenosas para afastar a dupla sertaneja de perto dele, provocou uma náusea violenta em João Raul. O cantor sentiu o gosto amargo da traição psicológica, percebendo que está cercado por uma serpente peçonhenta que monitora seus passos, manipula suas palavras e destrói sua reputação com o único objetivo de sugar sua fama e seu dinheiro, deixando-o em um estado de paranoia constante, sem saber em quem confiar enquanto a verdadeira dona do seu coração agoniza sob o peso de segredos que ele sequer imagina. Essa atmosfera de desconfiança e desespero não se limitava ao teto do cantor, cruzando a cidade até atingir em cheio o casamento de Irene, que já não suporta mais o comportamento visivelmente evasivo, frio e descarado de Valmir. Cada pergunta simples de Irene era respondida pelo empresário corrupto com olhares fugidios, desculpas esfarrapadas e uma pressa inexplicável em sair de perto. Sinais claros de que o crápula está metido até o pescoço na farsa que sustenta a vilã principal. O estômago de Irene revirava de ranço ao ver o homem com quem divide a vida gaguejar e se esquivar, sabendo que por trás daquela fachada de empresário bem-sucedido existe um cúmplice de chantagens baratas. Para piorar o cerco contra o vilão, Adilson surgiu como uma sombra do passado, encurralando Valmir contra a parede em um encontro tenso, exigindo sua parte nos lucros sujos e pressionando o empresário com ameaças pesadas que fizeram o suor frio escorrer pela nuca do engravatado, deixando claro que se o dinheiro não aparecer, a podridão que envolve o Grupo Amaral e o roubo da identidade de Diana vai explodir nos jornais antes do amanhecer. Paralelamente a esse turbilhão de ganância, Janete procurou Alaurzinho com a alma despedaçada e os olhos marejados pelo sofrimento sufocante que carrega há anos sob o jugo de Zilá. A mãe da mocinha, trêmula e com a voz embargada pelo medo crônico, conversou longamente com o rapaz sobre a vitória esmagadora da megera no Grupo Amaral, revelando em cada gesto o terror de saber que o monstro agora tem poder absoluto para cumprir as ameaças sobre a morte misteriosa de Jean Carlos, caso alguém ouse abrir a boca. Alaurzinho, percebendo o pânico de Janete e farejando uma oportunidade de ouro para derrubar a inimiga comum,
Engoliu o próprio orgulho e buscou forças no fundo do seu desespero financeiro para propor uma parceria comercial drástica e agressiva entre a Alô Balada e o Zuzanete. Essa união de forças é a última cartada de Alaurzinho para criar uma barreira de resistência contra o monopólio de Zilá. Um pacto de sobrevivência que promete chacoalhar o mercado da música sertaneja e dar início a uma guerra declarada onde vale tudo para arrancar o poder das mãos da vilã. Nos bastidores da música, no entanto, o coração de Agrado Garcia sofria mais um golpe dilacerante que quase a fez perder o chão de vez. Leandro, o produtor honesto que sempre estendeu a mão para a dupla e que nutre um amor puro e protetor pela mocinha, não aguentou a pressão de ver Agrado orbitando o universo de João Raul e, com os olhos marejados e a voz embargada pelo ciúme e pela dor, pediu um tempo para a cantora, afastando-se do epicentro daquela confusão para preservar o que resta de sua própria dignidade. Quarta, o clima nos bastidores da gravadora está pesado, denso, carregado de uma eletricidade perigosa que promete explodir a qualquer momento e transformar o galpão de gravação em um verdadeiro banho de sangue. O plano audacioso de Agrado Garcia para rasgar de uma vez por todas o véu de mentiras que envolve seu passado começou a se desenhar de forma extremamente tensa, arrastando todos os envolvidos para um jogo de aparências perigoso, milimetricamente calculado, onde qualquer deslize pode significar a ruína definitiva. Roney, movido exclusivamente por interesses escusos, sabendo perfeitamente do potencial explosivo e altamente lucrativo que aquela canção carrega nas entrelinhas de seus versos, aceitou fazer a gravação da música de Agrado e João Raul. Mas o empresário, temendo que o estúdio virasse um campo de batalha e que a verdade viesse à tona antes da hora, impôs uma condição bizarra, uma manobra covarde para evitar que os dois cantores ficassem frente a frente. A ordem de Roney foi categórica e cruel. Os dois usariam estúdios completamente diferentes, gravando suas vozes em salas separadas, isoladas por paredes grossas de isolamento acústico, sem que um pudesse olhar nos olhos do outro durante a execução dos versos mais íntimos e dolorosos daquela melodia sertaneja. Essa decisão de isolar a mocinha e o sertanejo em cabines distintas foi uma tentativa desesperada de manter o controle absoluto da situação, brindando o ambiente e evitando o confronto direto que a sonsa da Nayane tanto teme. Nayane sabe que se João Raul encarar Agrado por 2 segundos enquanto ouve aquela letra, a máscara cai. O que Roney não imagina em sua ignorância gananciosa é que a vibração daquela letra autoral, mesmo gravada à distância, tem uma força espiritual e magnética suficiente para estraçalhar a farsa nojenta montada pelas vilãs. Cada estrofe cantada por Agrado funciona como um ariete contra o muro de mentiras de Nayane, reatando os laços invisíveis e indestrutíveis que unem a verdadeira Diana ao seu amor de infância. Enquanto a música era fatiada nos computadores do estúdio, picotada em pistas de áudio separadas para proteger os segredos dos criminosos e manter o mocinho na mais completa cegueira, o clima em outro ponto da cidade era de pura tortura psicológica. Zuzu tentava, com todas as suas forças, arrancar Janete do abismo profundo de culpa, pânico e autoflagelação em que ela se afundou nos últimos anos. Com os olhos fixos na expressão detonada, sofrida e envelhecida da amiga, Zuzu insistiu, implorou e incentivou Janete a abrir o coração de uma vez por todas para Alaurzinho, revelando os detalhes sórdidos do passado que aprendem impiedosamente nas garras de Zilá. O monólogo interno de Janete naquele instante era uma tortura sem fim, um redemoinho de horror onde a imagem nítida e sangrenta do corpo de Jean Carlos e as ameaças terríveis de uma cadeia eterna se misturavam com o desejo desesperado, quase animal, de libertar Agrado daquela opressão desumana que consome sua juventude. Janete sentia o suor frio escorrer pelo pescoço, o estômago embrulhado pelo medo de ver a filha destruída ou de acabar atrás das grades. A mãe da mocinha chorava baixinho, um pranto sufocado, com as mãos trêmulas escondendo o rosto enrugado pela dor e pelo remorso. Sabendo perfeitamente que contar a verdade para Alaurzinho poderia ser a chave mestra para destruir a nova presidente do Grupo Amaral. Porém, o pavor de que o preço dessa confissão bombástica fosse a ruína definitiva, o linchamento público e a prisão de sua própria família perante a polícia da região travava sua língua, mantendo-a escrava do silêncio. Longe dali, bem longe daquela miséria psicológica, o clima na mansão principal do Grupo Amaral era o oposto absoluto. Era de uma ostentação nojenta, de deboche escancarado e de gargalhadas estridentes que ecoavam com violência pelas paredes cobertas de puro luxo e ostentação. Eva, Sinara e Esteban se reuniram em torno de uma mesa de cristal, estourando garrafas de champanhe caro para comemorar, com requintes de pura crueldade e sadismo.
A eleição de Zilá como a nova comandante absoluta e ditadora do Grupo Amaral. O trio de parasitas imundos brindava ao sucesso da megera, rindo abertamente do desespero dos rivais, ironizando a derrota dos honestos e fazendo planos ambiciosos, gananciosos sobre como iriam torrar o dinheiro sujo que agora jorraria sem controle das contas do conglomerado. Eles esbanjavam uma arrogância asquerosa, uma soberba que dava o tom exato da impunidade que eles acreditam piamente ter alcançado em bom retorno. Para essa gente sem escrúpulos, a justiça é apenas uma piada de mau gosto feita para os fracos. E a derrota cachapante de Alaurzinho era vista apenas como o primeiro passo para o domínio total da região, sem que nenhum deles se importasse minimamente com o rastro de vidas destroçadas, humilhadas e sangradas que Zilá deixou pelo caminho para erguer aquele trono maldito feito de ouro, chantagens e mentiras. Só que a riqueza ostentada na mansão não conseguia cruzar as portas do isolamento do quarto de hotel onde João Raul se encontrava. Ali o dinheiro não tinha valor e não conseguia estancar o sangramento purulento na alma do cantor. O sertanejo, deitado no escuro completo, com o peito subindo e descendo numa respiração pesada, ruidosa, torturante, sofria profundamente ao deixar sua mente doente vagar até o dia exato em que conheceu Agrado Garcia. A lembrança do olhar puro, cristalino e sincero daquela moça, do timbre único de sua voz que parecia conversar diretamente com os segredos mais profundos e trancados de seu peito, e da conexão inexplicável, quase mística, que sentiu desde o primeiro segundo, perfurava o coração do mocinho como uma faca cega e enferrujada. João Raul afundava a cabeça no travesseiro, apertando os olhos com força, tomado por uma agonia sufocante, uma náusea moral e por uma sensação devastadora de que cometeu o pior, o mais estúpido e imperdoável erro de toda a sua existência ao se entregar de corpo e alma aos caprichos, mentiras e armações de Nayane, enquanto a verdadeira essência da sua vida parecia escorrer por entre seus dedos como areia movediça, ele se percebia preso a um fantasma do passado, uma ilusão criada por uma golpista sem conseguir associar que a Diana de sua infância nunca foi a megera que dorme na sua cama, mas sim a mulher que ele está ajudando a destruir. Enquanto o mocinho se afogava em lágrimas de arrependimento no escuro, a podridão doméstica explodiu com força total e sem nenhum filtro na casa de Irene. A mulher perdeu completamente a paciência, o respeito e o controle, partindo para um confronto violento, físico, de dedos apontados quase na cara de Valmir. Sem um pingo de hesitação ou medo na voz, Irene encurralou o empresário corrupto contra a parede da sala, reduzindo o crápula a um covarde acuado, e o confrontou diretamente sobre o dinheiro que sumiu, que foi sumariamente furtado de sua própria loja. Com os dentes trincados de puro nojo, a saliva cuspida pelo ódio e os olhos injetados, ela jogou na cara de Valmir a suspeita mais do que óbvia de que ele está roubando a própria família, metendo a mão no patrimônio de casa para cobrir os buracos negros de suas falcatruas externas e suas alianças com a quadrilha de Zilá. O tom de voz de Irene era agressivo, cortante como navalha, exigindo cada centavo de volta sob pena de desgraça pública. Valmir, completamente desestabilizado, começou a gaguejar feito um idiota, a suar frio, com o suor ensopando o colarinho de pavor ao perceber que a esposa perdeu o medo e está prestes a puxar o fio da meada que vai desmontar, peça por peça, toda a sua aliança espúria com as vilãs da novela. O embate foi de uma baixaria sem limites, repleto de ameaças pesadas de divórcio, humilhação pública e denúncias criminais na polícia, deixando o empresário sem saída, completamente encurralado pela própria ganância que agora ameaça tragar o que resta de sua reputação de fachada. E é no ápice desse desespero coletivo, com o orgulho completamente estraçalhado pelas rasteiras consecutivas da vida e pelas chantagens que parecem não ter fim, que Agrado Garcia toma uma decisão radical, extrema e bombástica que promete deixar toda a cidade de Bom Retorno em estado de choque absoluto e paralisia. Com o olhar fixo, frio, desprovido de qualquer traço de medo ou hesitação, e com a voz firme como nunca se ouviu antes. A mocinha olha nos olhos de seu protetor e afirma categoricamente que está disposta a largar tudo. Ela vai abrir mão da fama, vai abandonar sua carreira na dupla sertaneja, vai rasgar os contratos e deixar a cidade para sempre ao lado de Leandro, fugindo definitivamente do inferno em vida que se tornou sua existência sob o jugo implacável das chantagens de Zilá e Nayane. Agrado prefere o exílio, prefere a poeira do esquecimento nos braços do produtor honesto a continuar respirando o mesmo ar contaminado, podre e falso de Nayane e de um João Raul que se tornou um fantoche nas mãos da vilã. Ao anunciar essa fuga desesperada, Agrado joga uma bomba de efeito retardado no colo de todos os seus aliados.
destruindo as esperanças de quem queria ver a justiça ser feita e deixando uma dúvida aterrorizante, sangrenta e desesperadora no ar. Será que ela vai mesmo ter coragem de sumir do mapa, abrir mão de sua verdadeira identidade, entregar o amor de sua vida de bandeja para a maior psicopata da região e aceitar a derrota definitiva sem lutar até a última gota de sangue contra os seus carrascos? Quinta, o veneno cruzou as esquinas de Bom Retorno em um rastro de pura humilhação, desespero e revelações devastadoras que prometem estraçalhar a arrogância de quem achou que comandaria o destino dos outros para sempre. O ar está tão carregado de ódio e tensão psicológica que as paredes da cidade parecem clamar por vingança, arrastando os envolvidos para um beco sem saída onde as máscaras de santidade são arrancadas na base do soco e da baixeza mais profunda. Ninguém mais tem onde se esconder, e o confronto que se desenha agora vai fazer com que o sangue frio dos vilões congele diante de uma reviravolta imperdoável que vai mudar a história de coração acelerado até o final deste dia. O asfalto quase derreteu sob a tensão do encontro explosivo e inesperado entre Nayane e Alaorzinho no meio da rua. Com os olhos injetados de inveja e o rosto crispado pelo nojo que sente de qualquer um que ameace seu império de futilidades, a vilã principal mediu o rival de cima a baixo com um desdém agressivo, soltando uma risada sarcástica que ecoou como um tapa na cara do rapaz. Alaorzinho, com os dentes trincados e o maxilar rígido de tanto ódio acumulado após a derrota no Grupo Amaral, não engoliu a provocação da influenciadora barata. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal da megera, com os punhos cerrados e o suor da raiva escorrendo pela testa, cuspindo promessas de ruína de uma forma tão violenta que fez o sorriso de Nayane vacilar por um segundo. Ele sabe que ela é uma impostora que roubou o passado da verdadeira Diana, e o embate verbal dos dois nos bastidores da cidade foi um jogo de interesses puro e bruto, onde a agressividade ditou tom, deixando claro que a trégua acabou e que a cabeça de Nayane está no topo da lista de alvos do rapaz. Longe dali, o cerco contra Valmir transformou-se em um pesadelo sufocante, quando Adilson surgiu como um carrasco implacável para encurralar o empresário corrupto em mais uma ameaça pesada e direta. Adilson rosnava palavras de extorsão, apontando o dedo na cara do engravatado e exigindo quantias astronômicas para não abrir a boca sobre as tramóias do Grupo Amaral, fazendo o estômago de Valmir revirar em uma náusea de puro pavor. Porém, a sorte dos canalhas costuma mudar nos detalhes, e em uma virada magistral nos bastidores do desespero, Valmir mexeu seus pauzinhos, farejou os rastros do rival e descobriu o segredo mais obscuro e guardado de Adilson. A expressão do empresário mudou instantaneamente de acuada para uma frieza assassina. Ele ajeitou o terno, deu um sorriso de canto de boca carregado de sadismo e virou o jogo da chantagem, deixando Adilson sem ar ao perceber que o caçador havia se tornado a caça naquele ninho de cobras. O pânico de ser desmascarado por Valmir desgraçou a mente de Adilson de tal forma que o homem perdeu completamente o controle das próprias faculdades mentais, caindo em um surto de desespero psicológico sem precedentes. Tomado por uma culpa paranoica e pelo medo de ser destruído pelo empresário, Adilson cometeu um ato bombástico que paralisou as calçadas de Bom Retorno. Ele reuniu forças em sua loucura e confessou seu grande segredo publicamente para a população inteira da cidade. O escândalo estourou como uma granada no meio da praça, fazendo com que os moradores ficassem boquiabertos e a reputação do homem fosse jogada na lama mais profunda. Um espetáculo de humilhação pública que Valmir assistiu de longe com um prazer perverso. Sentindo-se vitorioso e revigorado pelo caos alheio, Valmir voltou para casa de peito inflado e com uma firmeza cínica, garantiu a Irene que a fase de fraqueza acabou e que ele conseguirá retomar o controle absoluto de sua vida, de seus negócios e de sua dignidade, sem imaginar que a esposa está apenas esperando o momento certo para puxar o seu tapete de vez. Enquanto a cidade ardia em escândalos, dentro do isolamento do estúdio de gravação, o tempo pareceu parar para dar lugar a uma emoção avassaladora e dolorosa. Roney terminou a mixagem e colocou para tocar a versão final da música de Agrado Garcia e João Raul, unindo as vozes que haviam sido gravadas em salas separadas. No segundo em que o primeiro acorde ecoou pelos alto-falantes e o timbre puro da verdadeira Diana se fundiu de forma perfeita à voz do sertanejo, as lágrimas rolaram pesadas pelos rostos de João Raul e de Agrado, que estavam em cabines distintas, mas com as almas conectadas pela força daquela melodia. O peito de João Raul subia e descendo num pranto contido, uma agonia sufocante ao perceber que aquela música carregava a essência exata do seu amor de infância.
enquanto Agrado soluçava baixinho, sabendo que sua voz estava eternizada ao lado do homem que foi arrancado de seus braços por uma farsa nojenta. A comoção foi tão brutal que quebrou as estruturas emocionais ao redor, deixando uma certeza matemática no ar de que nenhum contrato ou mentira de Nayane seria capaz de apagar aquela química divina. Essa conexão transcendental com o passado foi a gota d'água para que o destino da mocinha sofresse uma mudança drástica e dolorosa nos bastidores do coração. Leandro, o produtor honesto que sempre deu a vida para proteger Agrado, olhou nos olhos marejados da cantora após a gravação e enxergou, com uma clareza devastadora, que o coração dela jamais pertenceria a ele, pois estava trancado a 7 chaves nas lembranças de João Raul. Com a voz embargada pela dor e pelo ciúme sufocante, mas mantendo a dignidade de quem sabe a hora de retirar o time de campo, Leandro pediu a palavra e colocou um ponto final definitivo no relacionamento com Agrado. O término deixou a mocinha em um estado de desamparo completo, chorando a perda do único homem que a apoiava de verdade, enquanto se via presa na teia de mentiras das vilãs, sem o namorado e sem o seu verdadeiro amor. O inferno doméstico de João Raul ganhou contornos de pura irritação e ranço quando ele retornou para sua mansão e se deparou com o cenário transformado pelos caprichos de Nayane. A influenciadora digital, em sua arrogância mimada, começou a fazer mudanças drásticas na decoração da casa, jogando fora móveis antigos e tentando apagar qualquer vestígio de simplicidade para transformar o lar do cantor em um santuário de futilidade e ostentação para suas redes sociais. O incômodo de João Raul foi imediato e agressivo. Ele trincou os dentes de pura insatisfação ao ver suas lembranças serem tratadas como lixo pela megera, iniciando um monólogo interno caótico onde questionava o motivo de estar preso a uma mulher tão vazia e controladora, aumentando o abismo que já o separava e fazendo-o desejar sumir daquele lugar o mais rápido possível. O ápice do dia, no entanto, guardava uma virada psicológica e de redenção forçada que ninguém esperava. Alertado secretamente por Irene, que monitora cada passo podre do marido e sabe que o vício e a corrupção estão destruindo as estruturas da família, João Raul decidiu intervir de forma drástica na vida do empresário. Com um semblante sério despido de qualquer vestígio daquela ingenuidade que o caracteriza, o cantor sertanejo estendeu a mão para o cunhado e acompanhou Valmir em sua primeiríssima reunião no grupo de reabilitação. O clima era de uma tensão sufocante quando os dois cruzaram a porta daquela sala, com Valmir suando frio de vergonha e humilhação por ter sido arrastado até ali, enquanto João Raul o encarava com um olhar pesado, pronto para descobrir os segredos que o empresário esconde atrás de sua fachada de poder. Será que o cantor vai descobrir a verdade sobre a farsa de Nayane dentro daquela sala de desabafos? Sexta, a falsidade e a podridão moral que sustentam o império das vilãs em coração acelerado atingiram um nível de cinismo tão revoltante que o ar na cidade de Bom Retorno ficou completamente respirável apenas para os canalhas. As alianças ocultas, aquelas firmadas entre lençóis de puro interesse e traição nos bastidores do Grupo Amaral, estão sendo jogadas na mesa como cartas de um jogo perverso onde os escrúpulos foram enterrados vivos. Prepare-se, porque o nível de baixaria, revelações cruas e embates diretos que vão acontecer nas próximas horas vai estraçalhar de vez o que restava da paz da família de Agrado Garcia, deixando a influenciadora digital à beira de um colapso nervoso diante de verdades que ela jamais imaginou ouvir da própria mãe. O faro de Zilá para encontrar novas peças para o seu tabuleiro de maldades continua afiadíssimo e implacável, mostrando que a nova presidente do Grupo Amaral não dá um ponto sem nó na hora de expandir seus domínios de poder. Ao ser apresentada e conhecer Amélie, os olhos da megera, sempre frios e calculistas, brilharam com uma ganância renovada, fixando-se na jovem como uma ave de rapina que avista uma presa valiosa para os seus negócios escusos. O interesse de Zilá em contratá-la imediatamente não é por benfeitoria ou admiração profissional, mas sim uma jogada estratégica e milimetricamente pensada em seu monólogo interno para criar mais uma rede de espionagem e controle absoluto, usando Amélie como um fantoche perfeito para blindar sua cadeira presidencial contra as tentativas de vingança de Alaorzinho. Zilá saboreia a fragilidade alheia, estendendo a mão para a nova contratada com um sorriso cínico nos lábios, certa de que comprou mais uma alma para o seu exército de destruição social. Enquanto a mãe articulava novos contratos na empresa, Nayane desfrutava do seu próprio inferno de paranoia e desespero dentro de sua mansão, sentindo que a gravação da música de João Raul e Agrado Garcia é uma bomba relógio prestes a explodir sua farsa de Diana.
Tomada por uma fúria mimada e pelo medo doentio de perder o milhardário sertanejo, a influenciadora digital procurou Zilá e, com a voz esganiçada e os dedos cravados no braço da mãe, implorou e exigiu que ela usasse todo o seu poder político para pressionar Roney a boicotar, engavetar ou destruir de vez o lançamento daquela maldita canção autoral. Foi nesse exato momento de desespero da filha que Zilá, cansada das cobranças da herdeira e com uma frieza que congelou o sangue de Nayane, soltou a bomba mais pesada e nojenta da semana. Sem um pingo de vergonha na cara, a matriarca revelou que ela e Roney estão namorando oficialmente, expondo o flagra da traição que a Laurzinho presenciou dias atrás. O queixo de Nayane caiu no chão de puro asco e choque psicológico, ao perceber que sua própria mãe está chafurdada na lama da luxúria com o produtor musical apenas para garantir o controle das ações da empresa, transformando a relação familiar em um balcão de negócios nojento onde a dignidade foi jogada no lixo. Longe daquele ninho de cobras, os bastidores da música sertaneja proporcionaram um reencontro carregado de melancolia e desabafos sinceros entre Eduarda e Leandro. Os dois, que assistem de camarote ao sofrimento de Agrado Garcia, cruzaram-se em um momento de pura vulnerabilidade, onde o produtor honesto, ainda com o peito sangrando e os olhos marejados após colocar um fim definitivo no seu relacionamento com a mocinha, abriu o coração para a parceira de dupla de sua ex-namorada. Com uma maturidade e uma generosidade que contrastam com a sujeira da cidade, Leandro engoliu a própria dor e usou sua experiência para aconselhar Eduarda detalhadamente sobre os rumos de sua carreira musical, alertando-a para não deixar que as armações de Valmir e as chantagens de Zilá destruam o talento que ela e Agrado construíram com tanto suor, transformando aquele encontro em um pacto silencioso de proteção à dupla sertaneja. O conselho de Leandro fez todo o sentido do mundo quando, poucas horas depois, o país inteiro parou para ouvir o lançamento oficial da faixa. O sucesso da canção de Agrado Garcia e João Raul estourou como um fenômeno nacional sem precedentes nas plataformas digitais, alcançando números astronômicos em questão de minutos e deixando a população de Bom Retorno em estado de choque com a química brutal que exala daquela melodia. Ao verem o tamanho do estouro e o impacto avassalador da música na vida das pessoas, tanto Agrado quanto João Raul, mesmo isolados em seus próprios mundos e sofrendo as consequências de suas escolhas, desabaram em uma emoção incontrolável, chorando lágrimas pesadas de felicidade misturada com uma agonia sufocante. João Raul sentia o peito explodir ao perceber que o público se apaixonou pela alma da verdadeira Diana, enquanto Agrado, com os punhos cerrados de tanta mágoa, via ali a prova matemática de que o destino deles está escrito nas estrelas, por mais que as vilãs tentem calá-la com o terror do passado. O sucesso da música e a revelação do romance de Zilá deixaram Nayane tão desestabilizada psicologicamente que nem o retorno de Gael conseguiu acalmar seus nervos de aço. O rapaz deslumbrado que antes orbitava o universo dos vilões sem pensar nas consequências, procurou a influenciadora e, com os olhos brilhando de orgulho e uma ingenuidade renovada, contou para Nayane todos os detalhes sobre sua relação e seu envolvimento amoroso com a cantora Ana Castela. O relato de redenção de Gael, que agora busca uma vida limpa e longe das falcatruas do Grupo Amaral graças ao amor puro da nova parceira, foi recebido por Nayane com um desdém agressivo e uma inveja doentia que quase a fez quebrar o celular na parede, odiando ver que até os seus antigos aliados estão encontrando a felicidade enquanto ela vive presa no labirinto de suas próprias mentiras. Para tentar esquecer o inferno doméstico, o clima de azaração barata correu solto no bar da cidade quando Bará, sem perder tempo com a desgraça alheia, fez um convite ousado e chamou Eva e Vânia para sair, armando um encontro clandestino focado em interesses materiais e fofocas pesadas sobre a nova presidência de Zilá. No ápice da paranoia de Nayane, o choque de realidade veio de onde ela menos esperava, durante uma conversa tensa e cheia de dedos apontados com Sinara. Com uma frieza cirúrgica e o conhecimento de quem sabe que João Raul nunca amará a impostora de verdade, Sinara aconselhou Nayane, de forma curta, grossa e agressiva, a esquecer o cantor sertanejo de uma vez por todas, alertando a vilã principal de que insistir nesse casamento de fachada com o mocinho é cavar a própria cova, já que a verdade sobre o roubo da identidade de Diana está vazando por todos os lados. O conselho caiu como uma bofetada na vaidade de Nayane, que trincou os dentes de ódio, recusando-se a aceitar que o seu castelo de areia está prestes a desmoronar sob os pés de Agrado Garcia. A humilhação final dos vilões, no entanto, foi reservada para o fechamento de contas dentro do gabinete da presidência do Grupo Amaral, onde o clima azedou de forma definitiva e violenta.
Alaurzinho, com o olhar carregado de um desprezo mortal e sem demonstrar um pingo do medo que Zila tenta impor com suas chantagens baratas, invadiu o recinto e jogou os papéis sobre a mesa com tanta força que o estrondo ecoou pelo corredor inteiro. Olhando bem no fundo dos olhos gélidos da megera que agora se deita com Ronen para se manter no topo, o rapaz disparou, com a voz firme, agressiva e sem qualquer hesitação, que quer o divórcio imediatamente, exigindo sua liberdade daquela família de monstros antes que ele decida colocar a polícia no encalço de cada um deles. O confronto terminou no ápice da tensão, com Zila segurando os papéis com as unhas cravadas no papel e Alaurzinho virando as costas com uma promessa silenciosa de guerra total. Será que a nova presidente vai aceitar libertar o rapaz sem antes usar o segredo da morte de Jean Carlos para trancafiar a família de Agrado em um inferno ainda pior? Sábado. O clima de guerra e desespero que consome os bastidores da música sertaneja está prestes a atingir um ponto de não retorno, onde as alianças mais profundas começam a rachar e o veneno dos vilões passa a controlar o corpo e a mente dos inocentes. Nas próximas cenas, um confronto silencioso de egos e uma manipulação mística e rasteira vão abalar as estruturas de Bom Retorno, deixando claro que ninguém está a salvo da podridão que corre por baixo dos panos. O cheiro de traição está no ar, e uma virada perversa no palco vai fazer a nossa mocinha sangrar os olhos ao perceber que o homem que ela ama foi transformado em um boneco de marionete nas mãos de uma psicopata. Nos cantos obscuros da cidade, a convivência forçada e os interesses conflitantes fizeram com que Palhares e Sinara finalmente batessem de frente com a realidade, identificando as diferenças irreconciliáveis que existem entre eles de forma dolorosa e violenta. O santo não bateu, o gênio bateu de frente e o racha foi inevitável, fazendo com que o ódio e a frustração transbordassem para quem não tinha nada a ver com o pato. Sem conseguir digerir o veneno mútuo, os dois correram para lados opostos para vomitar suas frustrações. Palhares, com os dentes trincados de raiva, o rosto vermelho de ódio e as veias do pescoço saltadas, desabafou longamente com Zeca, soltando cobras e lagartos sobre a arrogância e o egoísmo de Sinara, afirmando que não vai abaixar a cabeça para os caprichos de uma dondoca mimada que pensa que manda no mundo. Enquanto isso, do outro lado da moeda da falsidade, Sinara se debulhava em lágrimas de puro veneno e indignação nos braços de Nora, fazendo um drama teatral e asqueroso, pintando Palhares como o pior dos monstros e jurando que aquela humilhação não ia ficar barata, criando uma teia de fofocas e intrigas que promete incendiar o núcleo dos vilões e rachar o grupo de parasitas que orbita a nova liderança da empresa. Enquanto a elite de fachada se digeria na própria vaidade, o estúdio de gravação virou palco de um pedido que caiu como uma bigorna de gelo nas costas de Agrado Garcia. Eduarda, a melhor amiga, a parceira de estrada, aquela que dividia os palcos e os segredos de infância, olhou nos olhos da mocinha com uma frieza atípica e fez um pedido que parecia uma facada nas costas. Exigiu que Agrado incluísse músicas totalmente solo no novo álbum da dupla. O clima no estúdio pesou instantaneamente, o ar ficou rarefeito e o silêncio que se seguiu foi torturante. O monólogo interno de Agrado foi um mergulho no desespero absoluto, sentindo que a última base sólida de sua vida, a sua dupla sertaneja, estava ruindo por puro ego ou por influência externa das cobras que a cercam. Agrado sentiu o chão sumir, imaginando o impacto devastador que aquela divisão causaria na carreira delas. O prato cheio que seria para a imprensa marrom decretar o fim da parceria e como Nayane e Zila usariam essa brecha para tripudiar e pisar ainda mais em sua dignidade, deixando a mocinha isolada e sem forças para lutar pelo seu próprio sustento. Só que o verdadeiro show de horror, a cena mais grotesca e manipuladora de toda essa história, estava reservada para os holofotes do palco principal. Nayane, calculista, invejosa e doente de ciúmes, percebendo que estava perdendo o controle emocional sobre o sertanejo, recorreu a um expediente rasteiro, nojento e criminoso. A influenciadora preparou uma infusão de ervas misteriosa, um chá carregado de substâncias que alteram a percepção e os inibidores, e obrigou João Raul a tomar antes de subir ao palco, fingindo ser um cuidado amoroso com a voz do cantor. Sob o efeito dopante, tóxico e hipnótico daquela bebida maldita, o comportamento de João Raul sofreu uma mutação bizarra e assustadora diante do público. Completamente fora de si, com as pupilas dilatadas, a mente nublada e agindo por puros instintos primitivos despertados pelo veneno. O mocinho começou a se apresentar com uma sensualidade agressiva, exagerada, quase vulgar no palco, rebolando e se jogando para a plateia de um jeito que ele nunca faria em sã consciência.
Nos bastidores, assistindo a tudo de longe, Agrado Garcia travou, sentindo o sangue congelar nas veias e o coração disparar em uma arritmia de puro pavor e dor. A mocinha notou na hora que havia algo muito errado com o homem da sua vida. Ela viu o olhar perdido de João Raul, o suor excessivo brilhando sob os refletores e a postura artificialmente provocante que a vilã arrancou dele à força. O sofrimento de Agrado foi sufocante ao perceber que o seu João Raul, o menino puro da infância, estava sendo destruído por completo, transformado em um objeto de espetáculo grotesco e manipulado como um boneco sem alma por Nayane. A tensão psicológica atingiu o ápice quando Agrado percebeu que se não fizesse nada para arrancar o cantor das garras daquela psicopata, a própria sanidade e a vida de João Raul seriam sacrificadas no altar da ambição de uma golpista. Será que Agrado vai ter coragem de invadir aquele palco para salvar o seu amor da overdose de manipulação de Nayane? Ou vai assistir de braços cruzados à destruição pública da dignidade do maior cantor do país?